nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã, a mais uma reflexão da liturgia da palavra deste domingo, na qual meditamos o 12º domingo do tempo comum. Saímos dos festejos, da reflexão dos caminhos do período pascal e retomamos o período do tempo comum, que a cor predominante é verde, o verde da esperança. Pois bem, neste 12º domingo do tempo comum, nós meditamos quem é Jesus e o impacto da sua palavra, da sua proposta em nós. Pois bem, a primeira leitura retirada da profecia de Zacarias, a partir do capítulo 12, nós notamos a figura que se assemelha muito à do servo sofredor, a de Isaías 53, muito semelhante ao profeta Isaías, mas não é o mesmo. A linguagem é diferente, o modo é diferente, mas o fim específico de todo servo que sofre em favor do pecador, sofre em favor do povo, tem um fim específico, a salvação deste, a conversão deste. Pois bem, assim, a leitura da profecia de Zacarias, deste servo que sofre em favor de muitos, nós notamos o sacrifício que, na verdade, transforma os corações. O sacrifício de um inocente, o sacrifício daquele que disse sim a Deus, o sacrifício daquele que responde ao chamado de Deus em favor dos outros, não só de si próprio, mas do outro. Isso é muito importante. O sacrifício em favor do outro. Nós vemos aqui uma alusão àquilo que Cristo vai viver, mas à frente, né? Que Cristo vai viver no seu sacrifício redentor. Então, um sacrifício que transforma o coração do homem, um sacrifício que muda a direção, que converte. Conversão é isto, mudança de caminho, mudança de rumo. Pois bem, e todo sacrifício em si, ele gera purificação, não só a conversão, mas a purificação. Então isso é muito importante. Ele depura, ele limpa as impurezas. Sair de um caminho de pecado, olhar o testemunho daquele servo sofredor que dá a vida pelos seus e também purificar-se dos meus pecados e seguir, transformar o meu coração e seguir o caminho da conversão, o caminho da palavra que foi pregada e testemunhada pelo profeta, que aqui ele fala para uma comunidade. Pois bem, a figura do profeta, então, nós podemos perceber na sua essência que é uma figura que luta pela justiça, que luta pela liberdade, que luta em favor de um povo. Isso é muito importante, ou seja, eles testemunham com a sua vida, sua própria vida. Por que barganhar? Eles dão a própria vida em favor de outros. Esse é o papel essencial do profeta. Esse é o papel essencial daquele que se põe enquanto sacrifício em favor dos outros. Dá a vida. Pois bem, Deus está sempre ao seu lado. É isso que dá força a todo o papel profético. É isto que dá força a todo aquele que se sacrifica em favor de alguém, de uma comunidade, do povo, do seu povo. Ou seja, é a confiança de que Deus, que me chamou, me mantém e permanece comigo. O profeta, ele age com confiança, tantas vezes no medo, mas a confiança, a verdade sempre predominam no papel profético, porque lutar pela justiça é preciso enfrentar as marés contrárias da vida e da sociedade. Dar a vida em sacrifício é combater o mal e mostrar. O caminho do bem é este. E é isso que o profeta nos mostra. Um sofrimento que, afinal, não é em vão. O ganho final do sacrifício de uma vida profética doada é a conversão pessoal e o do outro, daquela comunidade. E a conversão nos leva à salvação. É a salvação daqueles que a gente deu a vida, que o profeta deu a vida, que o profeta testemunhou, que o profeta anunciou, lutou pela liberdade. Pois bem, diante disso, por isso que o salmista nos canta: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta,
ó meu Deus. O profeta é aquele que tem sede de Deus e leva essa sede, ou a saciar essa sede ao povo que ele anuncia. Que essa sede só encontra a sua plenitude, a sua saciedade essencial na figura de Deus. É aquele que sacia quem tem sede dele. Pois bem, diante disso, temos o Evangelho, retirado do evangelista Lucas, que vem nos trazer a mensagem, assim, concluindo a passagem, Jesus da Galileia. Jesus inicia a sua ação pela Galileia, passa pela Samaria e chega a Jerusalém, na Judeia, a última região. Jesus aqui está terminando a primeira região, a Galileia, descendo no mapa, até Jerusalém, a capital. Então Jesus vai terminando esta primeira etapa na Galileia e muitos já seguiam Jesus aqui. Nós podemos notar pela forma com que ele fala. E notem, antes de entrar no caminho de Jerusalém, antes de entrar no caminho que ele sabe que vai chegar à cruz, à morte, antes de entrar nesse caminho, Jesus para e pergunta àqueles que andavam com ele, que caminhavam com ele: quem dizeis que eu sou? Quem dizem que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, a pergunta fundamental: quem é Jesus? Depois de tudo que viram, os milagres, as falas, os testemunhos, os primeiros, Jesus pergunta: depois de tudo isso, quem, o grande povo, a grande massa, quem me segue, dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? E vós, vocês que estão mais perto de mim, que têm uma experiência com Jesus, que estão perto de Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Pois bem, a grande massa, responde: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Essa é a resposta do povo, a visão mais global. E Jesus pergunta: e vocês, que têm uma experiência comigo, que estão próximos de mim, que me sentem, que me veem, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, líder do colégio apostólico, escolhido para liderar, responde: o Cristo de Deus. Olhem só, aonde a fé de Pedro já estava começando. O Cristo de Deus, o enviado, o Messias, a promessa divina. E Jesus proíbe que eles falem de quem ele é, para que as pessoas possam primeiro experimentar dele e identificar nele a pessoa que ele é, o enviado de Deus. Não saber que Jesus é o enviado porque disseram, mas porque deram testemunho, sentiram e viveram, ou seja, se converteram à palavra dele. Pois bem, esta realmente é a proposta. Ele, com essa pergunta, nos pergunta, a cada um de nós: será que nós estamos dispostos, conhecendo quem é Jesus, a seguir o caminho dele, continuar caminhando com ele até a cruz, até Jerusalém? Será que nós temos a coragem, a disposição de continuar com Jesus, não só na graça porque operou um milagre, mas de ir com Jesus até a cruz, até o Calvário, até o mais alto sofrimento, até onde estamos dispostos a seguir com Jesus? É isso que ele nos pergunta. Jesus, no início do Evangelho, estava a rezar. Ou seja, Lucas gosta muito de colocar Jesus em oração sempre antes de tomar uma decisão importante. Num lugar afastado. A oração é um lugar de encontro entre o homem e Deus. E Jesus falava com o Pai. Ele estava em oração. Existia a espera aí de um Messias, de um enviado, do Salvador. Mas um Salvador político, majestoso, grandioso. E Jesus brota do meio da comunidade, dos pobres. Olhe a revolução. É muito fácil acreditar em alguém que já tem o poder, que é grande. Difícil é acreditar no poder que surge do meio do povo, do nosso lado, da nossa convivência. Isso é muito importante. E Jesus caminha conosco. Muitos não viam Jesus como o Messias, mas como um profeta. Por isso que o povo respondeu. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias.
porque esperavam algo grande, uma libertação grande, principalmente uma libertação política e militar, alguém que liderasse a figura do Senhor dos Exércitos, o braço forte de Deus. O povo experimentou em Jesus o braço da misericórdia, do pobre, do oprimido, do sofredor. Pois bem, que dá a vida pelos pobres. Jesus, que nasceu em Nazaré, pobre, que dá a vida pelos pobres. Vejam só. Pois bem, o discípulo é aquele que caminha com Jesus, que sabe quem é Jesus, que segue Jesus até as últimas instâncias. Todos são convidados a esse reconhecimento. Quem é Jesus? Só podemos caminhar com Ele quando conhecemos Ele. E por fim, caminhar com Ele até a glória que passa pela cruz. E a segunda leitura do livro dos Gálatas, capítulo 3. Cristo basta, porque só Ele pode nos dar a salvação. A lei, a moralidade nos conduz, mas só Cristo é que nos salva. Só Cristo é que nos dá a salvação. A relação Cristo e a lei. Cristo é o que impera, é o que rege. Fomos batizados e revestidos de Cristo para seguir a sua palavra, que é o amor. Que essas palavras nos conduzam nessa semana de seguir Jesus até a cruz para ganharmos a glória no final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.